Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Queremos lembrá-lo que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ministério em São José dos Pinhais, e tem como pastor-presidente nosso muito digno pastor Ival Teodoro da Silva. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023, trabalhando a lição Relacionamento em Famílias. A aula passada nós pensamos aqui sobre criar filhos saudáveis, criando filhos saudáveis, uma aula maravilhosa, proveitosa, né? Eu creio que deve ter sido bênção, está sendo bênção para você que está acessando o nosso canal e assistindo essa programação. E hoje nós vamos estudar a 13ª lição desse trimestre e última lição, pensando na amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então a 13ª lição de hoje, nós vamos estar tratando este assunto pensando em Jesus, Maria, Marta e Lázaro. E para comentar essa lição aqui no estúdio, nós temos conosco dois nobres companheiros, né? É uma bênção tê-los aqui. Começo aqui saudando o pastor Fábio Tenório, que está pastor no Jardim Suíça, é um companheirão, além de comentar a lição aqui, ele também é um dos âncoras do nosso programa, é um apoiador. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pastor Fábio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Evalcir, paz do Senhor também, pastor Rômulo, e aos nossos amigos, irmãos que acompanham o programa. É um prazer poder servir aqui no programa. Ladeado de grandes amigos, pastor Rômulo também, né? Está coordenador da nossa mocidade no campo, né? E assim, com relação quando falamos em família, é uma família maravilhosa. Deus te abençoe, pastor Rômulo, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, pastor Evalcir, pastor Fábio, a todos os queridos irmãos, professores que estão conosco. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e hoje pensar nessa relação de Jesus com famílias. Que assim seja na sua casa também. Nós temos o desejo de edificar você. O nosso propósito é que você, professor, você superintendente, você que é um aluno ou um amante da palavra de Deus, seja sempre edificado com o conteúdo que nós aplicamos aqui nas nossas pré-aulas. Então esse é o nosso objetivo e convidando você para acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP e demais plataformas digitais. Você é nosso convidado, entre lá, se inscreva, ative o sininho para as notificações e também divulgue, compartilhe, nos ajude a alcançar o máximo de pessoas com esta programação. Então hoje, lição de número 13, a última lição desse trimestre, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Eu quero convidar aqui o pastor Rômulo para fazer a leitura do texto áureo. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 11 e o versículo de número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Muito bem. A verdade prática nos diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Eu quero agora pedir ao pastor Fábio Tenório para que o mesmo faça a leitura dos objetivos da lição. Amém. Objetivos da lição. Primeiro, explicar a vida social de Jesus. Segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus. E terceiro, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Após a leitura dos objetivos da lição, nós vamos à leitura bíblica em classe, que hoje está em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42 e também o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 ao 11. Vamos à leitura. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta,
estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Que bênção, glória a Deus, muito bem. Pensando nessa amizade de Jesus com uma família de Betânia, nesse relacional, eu estava olhando e deixo a recomendação para você que vai preparar essa aula, dar uma observada na leitura diária. Ela está muito interessante porque a leitura diária vai falar da amizade de Deus com Moisés, a amizade de Deus com Abraão, chama Abraão de amigo, né? E é muito lindo. Jesus era amigo de publicano e pecadores, né? O objetivo disso, é claro, era alcançá-los, né? Levar essas boas novas até eles. Jesus trata os seus discípulos como amigos. Jesus trata Lázaro como amigo. E o amor, que foi lido aqui pelo pastor Rômulo no textual, da forma com que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e também a Lázaro, né? Pastor Fábio e pastor Rômulo, nós abrimos aqui pensando nesse elo de amizade, como é maravilhoso ver nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a forma com que Ele nos ama e nos chama de amigo, né? Ele declara isso nas suas cartas. Pode nos dar dentro dessa leitura diária, pastor Rômulo, falar um pouco desse conceito de amigo relacional de Jesus? É interessante que Jesus chama os discípulos de amigos e diz que eles eram, então, assim denominados, porque Ele estava fazendo eles conhecerem a verdade do Pai, né? Ou seja, Jesus revela Deus de forma perceptível nos relacionamentos. Não apenas no conceito da lei, na interpretação da lei ou no sistema cultico do templo, mas relacionamento fala de um Deus presente aqui e agora, que fala, que comunica, é um Deus entre nós, é um Deus Emanuel. Jesus é aquele que no chão da vida, próximo ao mar da Galileia, desenvolveu seu ministério falando com pessoas. E aqui desenvolvendo uma amizade muito próxima. Quando olhamos para a Bíblia, ele continua sendo um Deus relacional. É um Deus que quer fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso casamento, das nossas escolhas, profissões. É possível viver uma vida com Jesus. Não apenas ter uma relação religiosa, mas sim ter um relacionamento pessoal com Jesus. Que maravilha, pensando nessa ideia de família, né, relação com Jesus, pastor Fábio. Conheço tua família, eu já disse isso várias vezes aqui, eu respeito muito você, Macidelma, o Brian e o, meu Deus, o nosso editor, né? O Ian. O Ian é o nosso editor aqui, né? Essa família linda, comprometida, assim como a sua, né, pastor Rômulo, né? E a minha. Mas como que é o relacional lá, pastor Fábio? Olha, pastor, é assim, vamos dizer, relacionamentos entre pessoas não é fácil. A gente precisa aprender, né? Ninguém nasce pronto sabendo se relacionar. Mas como nós estamos numa revista que fala sobre os relacionamentos, são exemplos, né, superando desafios, a gente pode olhar no caso da lição que nós vamos abordar hoje, que é o relacionamento de Jesus com essa família, e essa família, como que ela reagia com essa amizade com Jesus. É lógico que a gente entende que hoje os relacionamentos nessa sociedade entre seres humanos, vamos dizer assim, muitos deles são baseados, né, em interesse pessoal. Mas não é o que a Bíblia ensina. Ela ensina para nós diferente disso. Dentro de casa, nós temos que aprender a nos relacionar. Começa no casamento, entre marido e mulher, filhos, principalmente nós que estamos à frente de ministérios na igreja. Quando temos relacionamento com outras pessoas que não são parte daquele vínculo pessoal nosso. Então nós temos que aprender, superar. Aí eu posso trazer o fruto do Espírito, que é importante o cristão saber exercer, para a gente aprender a lidar dentro desses relacionamentos, né? Fácil não é, mas é possível aprendermos com os exemplos do Senhor, né? E dessa família que vamos abordar hoje. Muito bem. Estamos então aqui com o pastor Fábio, pastor Rômulo, dentro dessa introdutória, pensando, né, nesse relacional. É interessante que a introdução no plano de aula tem um destaque aqui que eu achei interessante. A vontade do nosso Salvador é que a família cristã cultive uma verdadeira amizade, tal qual a família de Betânia cultivava com Jesus. Eu achei linda essa colocação deles. E ele traz mais uma palavra interessante. A amizade pode ser caracterizada por uma relação de afinidade, reciprocidade, respeito, confiança entre duas pessoas,
Devemos cultivar esse tipo de relação com Jesus, ou também com Jesus, a partir da nossa família. Isso é maravilhoso, né? Uma família, e a gente vai olhar então para esse bojo da lição hoje pensando nesse contexto de um relacionamento de muito amor, muita reciprocidade, né? Em Jesus com aquela família que ele amava tanto, que nós já citamos, né? E a introdução geral, ela vai dizer que a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Ter amigos. Então fica já a primeira pergunta para você, e nós costumamos aqui sempre trabalhar essa prática. Como está o seu nível relacional com Jesus e como está o seu nível relacional com as pessoas também? Ou a sua família, como ela está se relacionando com Jesus? Como ela está no dia a dia, no cotidiano? Como você está conduzindo sua família a ter esse relacional com Cristo? Tive o privilégio de, recente agora, aconselhar uma família a fazer isso. E os pais todos preocupados, perdidos nas situações, e os filhos crescendo, que é uma benção aqui no Templo 7. A filha querendo batizar, o mais novinho inspirado, cantando no infantil, e eu chamei eles e passei essa experiência de Jesus com essa família. Falei, vocês têm que levar Jesus para dentro da casa de vocês, criar um hábito de relacionar com Jesus, de amizade, para que seus filhos desenvolvam um ministério saudável dentro da vossa casa e depois aqui na igreja. Mas a gente vai pensando assim, pastor Rômulo, olhando para a lição, e já no ponto 1, a vida social de Jesus. Então Jesus tinha vida social. Jesus tinha uma vida social, né? E aí começa o primeiro ponto dizendo dessa vida social, e eu gostaria, porque ele aprende, né, com José o ofício da carpintaria, ele buscou amigos, né, não só de dentro da sua casa, mas fora da sua casa também. Ele construiu amizade. Então, pastor Rômulo, eu gostaria que você nos desse uma visão mais ampla dessa ideia da vida social de Jesus. Uhum. Jesus desenvolve sua vida em Nazaré, juntamente com seus pais, né? E a Bíblia nos mostra que ele se relacionou desde pequeno com a cultura, com a sociedade, com a família, com pessoas de fora. Ele aprende nessa área de construção, talvez seria a melhor tradução da ideia de carpintaria ali, né? Jesus desenvolve sua vida, ele se relaciona, ele vai a festas, inclusive o primeiro milagre foi feito dentro de um casamento, né? Um ambiente festivo. Jesus fala com pessoas, Jesus é uma pessoa acessível e ele teve sua vida social. Mesmo que tinha uma missão mais nobre, que era salvar a humanidade, ele desenvolveu sua vida. E antes dos 3 anos e meio de ministério, Jesus passa 30 anos convivendo com a família, com a vida e com as responsabilidades. Não apenas aprende o ofício do Pai, como também desenvolve uma vida normal em cada fase da sua idade. Jesus é um ser tão sociável que Jesus é visto no meio do povo, até com aqueles que eram considerados desprezados. Percebe-se Jesus no templo, percebe-se Jesus próximo à praia, percebe-se Jesus caminhando no dia a dia, viajando. Jesus é um ser totalmente sociável. E após esse tempo que ele passa mais com a família, aí sim Jesus vai começar a pregar e desenvolver o seu ministério, não no reduto do templo ou do Supremo Tribunal Judaico, o Sinédrio, mas sim na vida. Ele vai de cidade em cidade, curando, realizando milagres, anunciando a mensagem, cumprindo a sua missão. E nos convidando, desta forma, a também cumprirmos a missão sendo a própria missão, vivendo a própria missão. Isto é, em cada relacionamento, nós podemos representar e devemos representar o Senhor. Jesus nos deixa claro que o reino de Deus está aqui e agora, entre nós, e que ele se dimensiona através de nós. Então, cada filho e filha de Deus, quando se socializa em seus relacionamentos interpessoais, seja qual nível que for, profissional, familiar, amoroso, nas amizades, nós levamos a mensagem através disso. E eu termino dizendo que essa relação de Jesus com os discípulos de amigos que nós introduzimos aqui, esse texto tão importante do Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 15, é dado quando Jesus está investindo tempo em relacionamento. Quando ele está passando instruções, inclusive esse é o terceiro grupo de instruções, que são as instruções finais de Jesus aos discípulos. Fala da relação com Jesus, a relação com o Pai. Nesse contexto fala do Espírito Santo, fala do ID, fala da mensagem, mas sempre no campo de relacionamento. Jesus não era um líder tipo chefe que mandava. Jesus era Deus que se revelava, se comunicava, formava pessoas em relacionamentos. Relacionamentos são essenciais para nós carregarmos a mensagem. Relacionamentos
Alô? Relacionamentos essenciais para conduzirmos a nossa vida, né? Jesus nos dá o maior exemplo disso. Pastor Fábio, o subponto 2 e o 3 vai trazer essa ideia da casa hospedeira e Jesus sendo recebido por essa família. Nós estamos nessa tratativa, né, de uma casa em Betânia, e ali Jesus desfrutava dessa amizade maravilhosa com aquela família. Jesus podia, né, passar ali, usar ali como um reduto para ele repousar e gozar de boas conversas, de bons momentos, né? Então, pastor Fábio, é muito bom isso, né? Então Jesus ele gozava disso e tinha uma família que o esperava ali, que era Marta, sua irmã Maria e seu irmão Lázaro. Então essa família, eles hospedavam e recebiam Jesus com muita alegria. Com certeza. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus, sempre que ia ali, né, ele passava pela casa de Marta, Maria, né, e Lázaro. E eles tinham um bom relacionamento. No entanto, a gente percebe que dentro desse relacionamento de Jesus com Marta e Maria, não é diferente de nós hoje, atualmente. Nós gostamos de ir em lugares que nós somos bem recebidos, né? Embora eu imagino que a tratativa de Jesus era um pouco diferente, como foi mencionado pelo pastor Rômulo, aqueles que eram desprezados pela sociedade, enjeitados, deficientes, era esse que Jesus procurava. A Bíblia vai dizer, o próprio Senhor Jesus disse, olha, os médicos, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não é o caso aqui, até então, da casa dessa família de Betânia. Mas Jesus sentia prazer em estar ali. Vamos dizer que era um ponto de parada, né? Quando ele se encontrava nessa região. Mas eu queria mencionar algo importante, pastor, que ao estudar esta lição eu percebi essa questão de amizade. Nós trouxemos aqui no começo do programa, aqui a gente vê uma família que se relacionava com Jesus, é lógico, é Jesus. E meu filho me fez uma pergunta assim, pai, é fácil amar Jesus? Pode ser difícil para alguns. No meu conceito, eu imagino que seja fácil amar Jesus. Se nós olharmos para Jesus, ele tem muito a nos oferecer. E essa palavra-chave que é usada hoje na lição, que é a palavra amizade, eu gostaria de trazer junto com ela a palavra amor. Relacionamento, amizade, é muito fácil quando a gente vê naquela pessoa algo que ela pode oferecer para nós. E quando ela não tem nada para nos oferecer? Quando, pelo contrário, ela é alguém que vai tirar de nós, ou nós que vamos oferecer para ela. Será que aí nós empenhamos a mesma amizade, o mesmo relacionamento, né? E o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, né? Tudo que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então nós precisamos aprender. É lógico que o exemplo de Marta, Maria e Lázaro, eles sabiam que era Jesus, não digo que eles sabiam em toda a totalidade. Jesus foi revelando a sua vontade, o que ele havia de fazer aos poucos, né? Mas eu imagino que aqui já eles tinham uma plena consciência de quem era Jesus, como Filho de Deus, o propósito dele, né? Em partes assim. Mas o relacionamento, ele é muito mais do que uma necessidade da gente trocar favores. Nós estamos numa sociedade hoje que ela é baseada na troca de interesses. Todo relacionamento é uma troca de interesses. Mas neste caso não, a gente vê da parte de Jesus alguém que quis se relacionar com pessoas que não tinham nada para oferecer. Por outro lado, a gente encontra nesta família uma família que respondeu Jesus com amor, com carinho, com compreensão, com acolhimento. Jesus foi bem recebido, embora eu imagino que em lugares que ele não foi recebido, ele passou pelo menos por lá, mas quando Jesus retorna a essa casa, e a Bíblia diz que ele volta várias vezes, é porque ele se sentiu abraçado, ele encontrou um ambiente favorável para esse relacionamento de amizade. Mas é importante a gente pensar que todo relacionamento que a gente vai ter com pessoas, e isso é importante para nós não podemos também só nos relacionar porque esta pessoa tem algo para nos oferecer. É a vontade de Deus que esse amor expresso em nós, através da nossa conversão a Ele, tudo que a gente faz às demais pessoas, sem interesse, a gente está fazendo para o próprio Senhor. É tão bom quando a gente é bem recebido, né? Recente nós tivemos, eu posso citar aqui, né, um trabalho aqui no Templo Sede, que foi ministrado por você, pastor Rômulo, né? Trabalhando a questão do filho pródigo, né? E por várias vezes, numa determinada
semana você ministrou exclusivamente sobre isso, quando o pai está na posição esperando e o filho, com toda a situação, ele sabia que ele ia ser bem recebido quando voltasse pelo pai. Né? Então, quando a gente vai a um local e a gente sabe que vai ser bem recebido, é muito bom. Então, imagine, você que nos assiste, Jesus agora, como que ele está olhando para você, para sua casa, para nós aqui, nesse sentido. Eu gosto de estar naquela casa. Eu tenho liberdade naquela casa. Então, nós estamos pensando nessa ideia da vida social de Jesus, né? Como ele cultivava isso. E é muito interessante essa colocação desta família, que ela ainda tem umas lições preciosas aqui. Nós vamos, por exemplo, para o ponto 2, o fruto dessa amizade com Jesus, né? E aí ele vai dizer que a presença real, era a presença real do Filho de Deus dentro daquela casa, né? Eles tinham esse conceito porque o comentarista, pastor Romulo e pastor Fábio, vai citar, quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Opa, começa a mudar, né? Não é só um dia a dia cotidiano, isso aqui vai mudar tudo. O escritor, pastor, ele vai dizer aqui, no ponto 3 do primeiro tópico, que o fato deles receberem bem Jesus, né, abraçarem a Jesus, era um sinal que também entre eles havia amizade e relacionamento saudável. Entre os 3 irmãos. Entre os 3 irmãos. Perfeito. Marta, Maria e Lázaro, eles sabiam se relacionar entre eles, sabiam se respeitar, tinham uma boa relação, por isso o ambiente ficou favorável de receber Jesus. Tem casas que você vai, a gente já visitou, né, como pastor. Você entrou no assunto bom. Você percebe que dentro dessa casa, um te recebe, mas outro não. Eu acho que dentro desse ambiente, é o que a lição está mostrando, havia comunhão entre eles, bom relacionamento, então Jesus se sentia. Embora Jesus não precisa de autorização para entrar em lugar nenhum, né? Mas esse exemplo que ele deixou para nós é que nós precisamos aprender a nos relacionar, não só com quem nos recebe, porque nós temos que ganhar essas pessoas, mas nessa família havia entre eles um bom relacionamento. O que aparece nesse terceiro subponto aqui é que Jesus foi recebido por essa família, é uma palavra muito importante aqui, que é a palavra acolhimento, né? Jesus estava passando um momento, a partir desse capítulo 11 de João, que Jesus vai receber o contrário disso. É muito interessante que Jesus é recebido por uma família, alguns dos irmãos dele não estão entendendo o seu ministério, sua missão, né? Ele é criticado por líderes religiosos, por líderes políticos, ele é perseguido por intérpretes da lei. Jesus é recebido em lugares e rejeitado em outros, né? Mas um Deus encarnado que é rejeitado pelo poder religioso e político da época, ele é recebido em casas, né? Até então, você queria encontrar Deus, você ia na casa do Senhor, que era o templo em Jerusalém. Agora, Deus encarnado vem para a casa da gente. E isso muda tudo, né? E aí a gente tem que pensar dessa questão da qualidade do relacionamento, do acolhimento. Jesus tinha enviado 70, eles foram em nome do Senhor, né? E agora Jesus é recebido, ele é acolhido, Marta é quem recebe ele, né? Sua irmã, inclusive, isso vai ser comentado um pouquinho mais para frente, mas ela senta-se aos pés para ouvir, enquanto muitos não querem ouvir, ou estão de pé falando muito, Maria senta para ouvir, mas Marta recepciona Jesus, o que mostra que ela tinha uma posição de liderança. Isso não é o único texto que demonstra isso, mas esse é um texto que fica nítido, lá em Lucas 10, a partir do verso, por exemplo, 38, 39, a gente percebe a Marta tendo uma atitude de liderança, né, na sua casa recebendo Jesus, o que normalmente seria feito ou por um homem ou um líder dentro da casa com os servos. E é perceptível que Jesus utilizava-se dessas casas no seu ministério. Ele precisava de um lugar para acolhimento. É tão linda essa história da Bíblia que você percebe Jesus não sendo acolhido em casa quando nasce, por exemplo. Eles procurando lugar sem encontrar. Mas ele encontra um lugar, ele é acolhido na casa de Marta, Maria e Lázaro. A pergunta eu acho que é aplicativa, que fica para todos nós, Jesus é bem recebido em nossa casa? Ele tem lugar? Já convidamos Jesus para entrar? E ele se sente bem em nossa casa? Qual é o nível do relacionamento que temos com Jesus para dentro de casa?
Porque a história do Evangelho, com a Bíblia como um todo, pegando o contexto geral da Bíblia, é um Deus que nos convida para um relacionamento dentro de casa. É um Deus que nos prepara lugar na sua casa e vem nos buscar para a gente estar com Ele. Né? É esse convite que Jesus faz. Então, de forma simbólica, essa casa na pequena vila de Betânia nos convida a ter um relacionamento com Jesus para dentro de casa, dentro da família, para ter acolhimento. Será que Jesus é bem-vindo em nosso lar? Ou a gente passa o dia inteiro correndo, trabalhando, lidando com coisas, sem falar com Jesus? Quanto tempo a gente investe com Jesus? Jesus se sente bem no tipo de conversa que a gente tem? Naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve? Jesus é presente no nosso relacionamento dentro de casa? Ou nós temos uma relação com Jesus religiosa no ambiente cultico e outra relação dentro de casa? Ou só lemos a palavra quando estamos no culto, só oramos de forma específica, com investimento, investindo tempo mesmo a sós com Deus, quando nós estamos passando por problemas, ou em cultos de oração? Será que em nosso lar Jesus é o Rei, é o Senhor, há um trono para Ele? A pergunta que nós temos que fazer é: qual é a qualidade do relacionamento e o nível da amizade que temos com Jesus? E isso é demonstrado pelos frutos, por resultados e pelo nível de comprometimento. Jesus quer ser o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus por isso, né? Isso é maravilhoso. Então a gente observa que nessa acolhida, nesse acolhimento, essa família acolhendo, vai desenvolver então frutos, né? Que é o subponto, é o ponto 2, né? Vai desenvolver frutos dessa amizade, né? Então, cada um na sua função, né? É uma guerra muito grande hoje, principalmente aqui falando com todo respeitosamente, mas muito entre as senhoras, né? Tem livros, né? Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, tantas situações, mas eu gostei muito dessa colocação, desse ponto, dos próximos pontos, de pensar nessa família e olhar para Marta e Maria de forma diferente, principalmente para Marta também, porque Marta parece que era, para alguns, nas entrelinhas, uma vilã na história aqui, né? Mas muito pelo contrário, né? Eu vou deixar esse comentário de Marta para você, pastor Romo, mas eu vou começar aqui com o pastor Fábio, pensando nesse desenvolvimento espiritual, que é o subponto 2, que por 3 vezes a Bíblia vai relatar que Maria estava aos pés, né, de Jesus. Então, desculpe, essa família, ela, além de receber Jesus em casa, ela desenvolve um relacionamento profundo. E Maria, o tempo que ela aparece na Bíblia, ela aparece sempre aos pés de Jesus. Parece, pastor Fábio, que esse é o melhor lugar para estarmos, né? Com certeza, né? Eu não digo só aos pés, mas ao lado de Jesus, né? Aqui é um simbolismo. Estar aos pés de Jesus simboliza a gente estar próximo do Senhor, né? Debaixo da sua orientação. Eu queria só fazer uma menção aqui, que eu acabei me esquecendo, do primeiro tópico que nós abordamos. A gente está falando no caso da família de Betânia, né? As 2 irmãs com o seu irmão. Mas a Bíblia vai dizer, o escritor vai dizer, que como confirmação do ministério de Jesus, ele estabelece boas e várias amizades. Né? Não só com essa família, por onde ele passava, ele ia estabelecendo amizade com as pessoas. Os seus próprios discípulos, como diz o escritor, ele diz: olha, eu não vou chamar vocês mais servos, mas vou chamar vocês amigos. Com seus próprios discípulos, ele desenvolve uma boa amizade, né? Esse relacionamento. Eu acho que uma amizade saudável, um relacionamento saudável, são várias coisas que fazem parte. Dentro desse desenvolvimento espiritual, é lógico, nós temos que chamar sempre o Senhor. E hoje, quando o pastor Rômulo mencionou aqui a respeito que eles iam ao templo, eles iam ao sinédrio, né? São vários lugares que eram reservados para adoração. Naquela questão, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele dá a entender que o verdadeiro adorador adoraria o Pai, Espírito e Verdade em qualquer lugar, ele abre a possibilidade para que nós hoje tenhamos a presença do Senhor conosco e nós nele, em aonde nós estivermos, o relacionamento. Mas será que Jesus ele está vendo realmente em nós o desejo de se aproximar dele, com o intuito de nos melhorarmos, né? Porque a gente quer tanto de Deus, a gente quer tanto de Jesus. A gente quer que o nosso ministério seja frutífero. Eu falo a gente porque eu tenho que envolver todos nós nessa questão. Né? E essa questão da espiritualidade, como nós mencionamos na lição passada, que é algo que vai se construindo dentro desse relacionamento.
E eu não tenho como falar na questão de espiritualidade sem trazer a palavra oração. E a oração é muito mais do que falar com Deus. A oração é um relacionamento, conhecer Ele, conhecer a vontade dEle. No caso das duas irmãs, eu vou deixar para o pastor Rômulo aqui, a gente percebe que uma está disposta a parar e ouvir, a outra não. Mas traz uma alusão ou uma figura do que nós hoje estamos fazendo, né? Alguns gastam tempo com o Senhor, outros gastam mais tempo com os seus afazeres e colocam as suas coisas, vou trazer coisas, acima da vontade de Deus ou do projeto de Deus estabelecido. Dentro dessa família, eu posso aprender uma coisa muito importante. Todo aquele que se dispôs a ouvir a Deus, obedecer a Deus, e eu acho que dentro do relacionamento saudável com Jesus também cabe a palavra obediência. Precisa ter, né? Amizade, amor, obediência, para que aí tenhamos um relacionamento saudável, frutífero e esse desenvolvimento espiritual, que eu imagino que não é algo assim, aceitei, comecei, estou 100%. Não, a gente vai construindo, a gente vai aprendendo. A espiritualidade não nasce pronta. A gente vai desenvolvendo com Deus esse projeto, esse processo. Mais ou menos é isso que eu venho a entender. Mas tem muito mais lições para nos ensinar, com certeza, né? Glória a Deus. E se com Maria, a gente tem até o ponto 3, ele inicia falando aqui o subponto, se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta nós aprendemos a importância do serviço em família. Pastor Rômulo, vamos pensar nessas duas, Pastor Fábio também tem liberdade, é claro, vamos pensar nessas duas irmãs aqui, nessas duas tarefas que são extremamente importantes. É claro que Marta, Jesus até fala com ela, né, 10:40 de Lucas, que ele vai dizer, é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional. Ela não poderia esquecer daquilo que era prioridade, né? Então havia até um pouquinho de exagero, mas é pela preocupação dela também receber o Senhor. Mas vamos pensar nessas duas figuras aqui de Marta e Maria. Sim, a hospitalidade ela é vista como um dom, ela é extremamente elogiada e ela tem a ver com a ação de um Deus também hospitaleiro. Tudo é dele e ele nos recebe, né? A hospitalidade é um meio de graça, é uma forma de expressarmos generosidade. Marta é quem recebe a Jesus quando ele vai na casa deles, e a questão principal não é o fato dela receber e desenvolver o trabalho, não. A grande questão é a prioridade, o quanto e como isso é feito. O trabalho é uma bênção desde que ele cumpra a sua função, mas não nos tire o essencial. Nós não devemos, no altar da urgência, sacrificar o que é essencial. É aqui que nos perdemos e desequilibramos. Nós temos que lembrar que no nosso lar existem funções e responsabilidades, mas que as relações são mais importantes do que as coisas que precisam ser feitas, né? Então Maria, ela tem uma atitude muito interessante de se prostrar, de ouvir Jesus falar, de estar aos seus pés, uma atitude de humildade, de devoção. E acontecia às vezes isso diante de autoridades políticas e principalmente diante de divindades. Ela investe tempo para ouvir Jesus. Enquanto isso, Marta está correndo e ela está em pé e em vez de estar ouvindo, está falando muito. Em vez de estar aprendendo com Jesus, ela diz para Jesus, inclusive ela reclama da sua irmã o que Jesus deveria fazer com a sua irmã, né? Quando Jesus está presente e está falando, nós precisamos ouvi-lo. Nós não podemos usar da nossa relação com Jesus para com os outros, mas sim desenvolver intimidade com Jesus. E a intimidade começa quando paramos para ouvir a palavra. É a palavra que gera em nós a verdadeira e saudável relação com Jesus. O quanto nós paramos e priorizamos a palavra demonstra que tipo de relacionamento nós temos com Jesus. A ocupação de Marta tirou ela de uma relação e da oportunidade de aprender com Jesus. Havia muitas coisas para fazer, mas sempre haverá coisas para serem feitas. Prioritariamente, precisamos pensar o que deve ser feito nesse momento. O que é mais vital. Era um momento único ter Jesus. É maravilhoso que Marta recebeu. A gente não pode hostilizá-la. Um outro detalhe é que existem diferentes atitudes e posturas em relação a Jesus. E que todos aprendem juntos. Que nós podemos aprender. E com Jesus não há problema de, na relação com Jesus, haver correções.
Isso também faz parte da verdadeira amizade. Nós sofremos um problema nessa geração que eles acham que correção é falta de amor ou falta de ensinamento, de bondade, de uma relação saudável. E pelo contrário, nós precisamos ter espaço para isso. Perto de Jesus, uns aprendem ouvindo em silêncio o ensino. Outros aprendem sendo confrontados. O importante é que Jesus está ensinando ambas as irmãs. Um outro detalhe interessante que eu queria destacar aqui é que são diferentes relações. Jesus tinha uma relação com o público que lhe ouvia, outra relação com pecadores, outra relação com líderes religiosos, uma outra relação com a sua família e uma outra relação com quem era mais íntimo. De vários seguidores tinha 12 discípulos. De 12 discípulos tinha 3 mais próximos. E dos 3, só um recostou a cabeça no peito de Jesus. Então nós precisamos também na nossa vida desenvolver níveis de relacionamentos diferentes. Talvez a questão principal de hoje seja o nível de relacionamento que temos com Jesus, a recepção de Jesus e a liberdade que Jesus tem para ensinar em nossa casa, mas também corrigir em nossa casa. Eu aprendo com Marta a receber. Eu aprendo com Marta a organizar a casa. Mas eu aprendo com Maria que melhor do que fazer coisas é se relacionar com Jesus. É estar aos pés. É aprender com Ele. Então, o trabalho é importante, mas ele não pode preceder a relação. Porque mais do que o que nós fazemos para Deus, Deus quer ter relação conosco. É quem nós somos. Mais do que fazer é ser, é se relacionar, é viver. E aí, quando fazer é a consequência do relacionamento, é aqui que está a grande diferença. É possível que sejamos nós, por causa da nossa religiosidade, muito acostumados, tipo Marta ou o irmão mais velho da parábola, a fazer coisas para Deus. E a criar uma relação, conforme o pastor Fábio falou, de até troca, de benefício, uma relação de créditos com Deus. E aí em Jesus aprendemos que não. Que, na verdade, a relação com Deus é uma relação da graça. Jesus entrou naquela casa, bem-aventurado era aquela casa. O próprio Deus encarnado, como diz o primeiro subponto aqui, desse segundo momento, desses frutos da amizade com Jesus, estava dentro de casa. A nossa relação com Jesus significa Deus presente entre nós. Mas isso não inibe que na relação de Jesus ele tenha dificuldades, por exemplo, com Marta. Porque a relação com Jesus é uma relação real, vital. A gente tem problema em relação. E às vezes nós vamos ter atitudes equivocadas. A gente não pode totalmente hostilizar Marta, não somente pela postura de querer ajudar, que é bem colocado na lição, mas por um outro ponto. Alguém precisa fazer. Marta está se disponibilizando. Marta está fazendo algo. Ela só está com a atitude equivocada. Bom, isso não é um problema só de Marta. Muitas vezes algumas coisas ocupam tanto a gente que a gente deixou de parar para ouvir. A minha pergunta para a nossa geração é: você tem tempo aos pés de Jesus para, em silêncio, ouvir o que Ele tem para dizer? Ou você fica em pé, está correndo de um lado para o outro, que é o que o texto mostra, e tem muito o que falar para Jesus, inclusive sobre os outros, e o que Jesus deveria fazer na vida dos outros? Quantas vezes nós fazemos da oração igual Marta? O meio de querer manipular as pessoas, ou de dizer a Deus o que Ele deve fazer. Queremos colocar a nossa opinião, quando deveríamos parar para ouvir o que Jesus tem a falar. Você tem mais tempo para ouvir e aprender ou muito o que dizer? Essa é uma pergunta que todos precisamos responder. Fica essa pergunta aí para nós, aí, um questionamento para você que nos assiste. É interessante pensar nisso, porque o tempo continua o mesmo. É claro que as demandas hoje, parece que a velocidade das situações é tudo mais rápido, mas nós conseguimos, se nos organizarmos, disciplinarmos, a ter tempo para, como você disse, pastor Rômulo, já dito pelo pastor Fábio, parar para ouvir Jesus. Tempo é gestão, né? É prioridade. Exatamente. Eu acho, assim, esse exemplo das duas irmãs e Lázaro ali com Jesus, a gente não está dizendo que o que Marta fez é errado. Ela não é que ela fez errado, mas para o momento não era o mais importante a ser feito. Era a prioridade, né? Cuidar da casa, dos afazeres, porque senão também nós vamos dizer que não, largue tudo e pare só para ver Jesus. Não, não é isso. Mas para o momento, o mais importante era ouvir Jesus, era dar atenção. E se a gente não tomar cuidado, nós damos mais tempo para outras coisas que não edificam, que não acrescentam, né, que vai nos afastar de Jesus ao invés de a gente ouvir Ele. Né? É uma questão de prioridade e essencial. Apesar que eu não posso dizer também que ouvir Jesus
algo mais importante. Não, não é algo. Jesus é importante. Ele é tudo para nós, né? Não posso eu nem posso comparar Jesus com as demais coisas. Jesus não é coisas. Jesus é Jesus. Ele é o Deus, né? Ele deve ocupar o lugar mais alto no nosso coração. Ele é prioridade para nós. Ele não é o primeiro lugar, ele é o Senhor. Exatamente. Ele é Deus, nada mais, né? Mas ele não está dizendo que para seguir ele nós temos que abandonar. Não. O problema nosso é que a gente não sabe fazer separação de momentos, e a gente mistura muito como ser humano que precisamos nos organizar, a gente mistura demais, né? Quando é para estar com ele, nós estamos fazendo outra coisa, e quando é para a gente estar fazendo outra coisa, a gente quer estar com ele. E ele fala assim, não, seja organizado, se organize, mas tem um momento de parar. Eu acho que a grande questão, sabe, pastores, pegando tudo isso, eu acho que resume esses pontos aqui, essa relação de Marta, Maria, relacionamento dentro de casa, esse conceito de Jesus chamar a atenção ali de Marta e ensinar a ambas, e a nós, né? Estamos hoje 2000 anos depois aprendendo. Eu acho que a grande questão é não apenas fazer coisas para Deus, é fazer coisas com Deus. Acho que essa é uma grande questão. Esse é um resumo. E o terceiro subponto, na última parte dele, ele vai dizer esse ponto 2. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Nós falamos aqui de prioridade, eu estava lembrando, li há um pouco tempo sobre isso. Hoje se estabelece prioridades, né? Mas a palavra não foi criada no plural, ela foi criada no singular, vem de uma origem latina que é priori. E priori é o primeiríssimo lugar. Então, quem ocupa o primeiríssimo lugar? Quem é o primeiro? Né? Então, a questão aqui... E um detalhe que o pastor Fábio citou, eu achei muito interessante, era o momento, né? Você já falou sobre isso também hoje. Aqui, né? Melhor dizendo. Era o momento. Aquele momento, Jesus estava na casa. Ele está falando, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, de repente, amanhã ele não está mais naquela casa, ele está continuando a sua jornada, então ia ter tempo para organizar as coisas. Então, agora é o momento de estar ouvindo Jesus. Muito interessante. A gente aprende que até uma pessoa organizada com os afazeres também precisa parar para ouvir Jesus, né? Porque senão fadiga. Parar não é ruim, né? Nossa geração, ela não sei se vocês vão concordar, ela é utilitarista demais. Então ela acha que parar é ruim. Né? Você vê que no momento, às vezes, da mensagem, a pessoa está mexendo em tantas mídias sociais, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que ela não consegue aprender. Jesus tira momentos para isso, senta, ouve. Você quer ver Deus? Olha lírios, aprende com aves, para um pouco, escute, sente para ouvir. Deus está falando. Eu sei que nós estamos aqui, pastor, para trazer um comentário à pré-aula, mas eu queria fazer uma pergunta. Por favor, vamos lá. É fácil se relacionar com Jesus? É fácil? Boa pergunta. É fácil se relacionar com Jesus? Eu vou dizer assim, de uma maneira simples. Eu acho que com Jesus é fácil, se a gente quiser se relacionar com ele. Mas eu faço um outro lado aqui, o outro lado da moeda, digamos assim. E se relacionar com pessoas que não têm nada para nos oferecer? Se relacionar com pessoas que ao invés da gente extrair alguma coisa dela, ela vai depender da gente. Não tem nada. Pelo contrário, pessoas, quem sabe, nos ofendeu, nos machucou, né? E aí, onde entra esse relacionamento? Dentro da introdução, que está aqui no plano de aula, vai dizer, abordar o tema, né? A amizade da família cristã com a pessoa bendita de Jesus. Mas a amizade da família cristã não com Jesus. Vamos deixar Jesus de lado um pouquinho aqui, né? Não é essa a intenção. E as outras pessoas, o nosso relacionamento. Se relacionar com aquele que não é crente, com aquele que nós temos que levar o evangelho. Eu me lembro na experiência, eu tenho pouco tempo de experiência de pastorado na igreja, são 6 anos dirigindo congregação, eu vou dizer, nesse período dirigindo igreja, não antes que eu servia a Jesus. Eu tive que, em muitos casos, lidar com pessoas, ter relacionamento com pessoas que não tinham nada para me oferecer. Não tinha nada para me oferecer, mas eu quis me relacionar, porque eu precisava levar Jesus. Expressar a amizade, o carinho, o amor. E foi muitas dessas pessoas que, na verdade, dependiam de mim e não tinham nada para me oferecer. Mas não era uma troca de favor, nem uma moeda de troca. Era cumprir a vontade de Deus, a vontade de Jesus, porque a gente precisa aprender a desenvolver isso.
É muito fácil se você se relacionar com pessoa que te dá as coisas, faz bem, né? Te oferece algo. E com quem não te oferece nada? Mas dá para a gente usar essa pergunta que você está utilizando pensando no que Cristo fez por nós, né? Porque nós Não tínhamos nada para oferecer. O que Marta, Maria e Lázaro poderiam trazer para Jesus? Mas o que Bartimeu, o que Zaqueu, o que as pessoas poderiam oferecer, né? O que daremos ao Senhor, diz o salmista, pelos benefícios que nos tem feito? O fato é que ele nos amou primeiro e que o resumo de toda a lei é um amor a Deus com prioridade, e aqui pega o texto, que gera na consequência um amor ao próximo com igualdade, como a nós mesmos. E esse próprio amor é um fruto do próprio Espírito em nós, que Jesus nos religa a Deus. Jesus é aquele que refaz a amizade. Com a mesma reconciliação que nós recebemos e fomos reconciliados, porque a beleza é que Deus nos chamou para essa amizade, né? Nós somos aqueles que rompemos em Adão e Eva, e em Jesus Deus nos chamou para essa amizade. Com essa mesma reconciliação que recebemos, nós vamos reconciliando no caminho, nós vamos andando no caminho. Mas será que tem espaço para ter erro dentro de casa? Será que tem espaço para o ensino de Jesus dentro dos nossos lares? Porque Maria é Maria, Marta é Marta e Lázaro é Lázaro, né? Nós devemos entender essas individualidades, mas pensar no trabalho, como colocou aqui, mútuo. E Jesus está falando com ambos, ensinando a todos. Jesus presente dentro de casa é um lar que vai passar por todos os processos, ele não é uma relação mágica, tanto que mais para frente, né, nós temos todos os problemas que vão encontrar na vida. Por exemplo, uma coisa interessante desse texto, né, e dos problemas que Jesus vai ter mais para frente nas relações, as dificuldades, o enfrentamento que ele vai ter, a oposição que ele vai ter, mas essa é uma família que Jesus amava. Eles chamaram Jesus quando Lázaro ficou muito doente. Jesus não apareceu na hora que eles chamaram, nós sabemos de todo o projeto que havia da ressurreição e ele se apresentava como ressurreição em vida. Mas veja, são amigos de Jesus e Lázaro ficou doente e morreu. E Jesus não foi visitá-lo. Jesus fez algo glorioso, ressuscitá-lo. Agora, a gente precisa aprender que a relação com Jesus não nos torna isentos de problemas. Nós estamos em um mundo caído, estamos sujeitos a muitas coisas em nossa casa. A grande pergunta é, Jesus continua presente? Ele continua tendo espaço? Ele continua falando conosco? Né? Quando o pastor Fábio falou muito bem aqui, relacionar com pessoas que não podem dar nada em troca, e nós aprendemos aqui que essa é a relação que Deus tem conosco. Então a nossa relação com Deus precisa ressignificar as nossas relações com os outros. A amizade com Jesus dentro de casa transforma o nosso lar em uma fonte de bênção para os outros. Marcos 2, Jesus entra na casa provavelmente ou de Pedro ou da sua sogra, a gente acha que é de Pedro, em Cafarnaum, e aí traz o paralítico por 4, que foram muito amigos, carregam, não tem como entrar pela porta, sobe pelo telhado, faz um buraco, baixam. Jesus chama esse homem de filho, perdoa os seus pecados, é criticado pelos religiosos e ordena que esse homem ande. Veja, dentro de uma casa, com 4 homens que foram amigos, numa casa de Pedro que recebeu Jesus, aquele lar se tornou fonte de bênção, de cura para um homem, ele foi perdoado e foi curado. Quando Jesus está dentro da nossa casa, a sociedade ao redor será transformada. Não uma casa perfeita, não um lar perfeito, mas sim um lar onde Jesus fala e a gente senta para ouvir. Que riqueza de lição, né? Que riqueza de comentário de vocês, gente. Eu espero que você que nos assiste, você que está aí, possa degustar, né, dessa aula maravilhosa. Pastor Fábio disse que, eu até anotei aqui, Pastor Fábio, vou guardar aqui para a aula, tá? A família era saudável, né? Então, a transformação que Jesus produziu ali, dentro do que você acabou de comentar, ela tem que ser refletida. Tem que ser refletida. Fora. Ela é saudável, podíamos até botar, se o pastor Fábio permitir, nessa frase tão rica, era uma família saudável, vírgula, não perfeita. Ótimo. Né? Jesus tem que estar lá. Me dá um tempinho que eu vou anotar isso aí, porém, perfeita. Enquanto o senhor estava aqui falando, isso é o que eu queria expressar mesmo. A gente fala de uma família, mas nós não estamos dizendo que ela era perfeita. Exato. Não. Tinha problemas, tinha dificuldades. Marta que se equivocou aqui na prioridade. Ela fez a coisa certa no momento errado. Mas o interesse maior era querer acertar, né? Era querer acertar. E Jesus está lá e tem espaço para ambas, para a melhor atitude, para uma atitude no momento errado. Jesus fala com ambos. Jesus continua presente. Às vezes, pastores, e eu queria falar isso com muita seriedade, que tem gente nos assistindo, talvez o Espírito Santo fala. E tem gente que está aí ferida com igreja, que saiu dos caminhos do Senhor, porque um pastor te feriu, porque alguém te feriu, ou dores muito sérias. Talvez nós estamos falando com gente que está dizendo assim, ó, eu não fui criado nesse lar onde Jesus está presente.
Jesus não falava dentro da minha casa. Talvez estamos falando com pessoas que procuraram um divórcio, que saíram de casa, que se tornaram órfãos ou pelo luto, ou órfãos, numa pior situação, de pais vivos. Mas você pode convidar Jesus primeiro para entrar nessa casa coração hoje. Você pode dizer, Jesus, seja o Senhor do meu casamento. Sabe como que você faz isso? Quando Jesus está presente e está falando. Sabe como Jesus está presente e está falando dentro da sua casa? Quando você ora, lê a Bíblia, faça um culto doméstico. Perceba que Jesus entrou nessa casa, falou sobre casa de Deus. E sabe o que é lindo e extraordinário? É que Jesus ressuscita e inclusive vai aparecer dentro de casas. E ele vai ali se alimentar com os discípulos, vai convidar para uma refeição. Jesus entra na casa de 2 homens que estavam indo para o caminho errado, de Emaús. Ali divide o pão e ele é reconhecido. Jesus mostra sinais das mãos e dos pés dentro de uma casa. Jesus se revela tanto que a igreja primitiva, cheia do Espírito, continuando a obra de Jesus, nas casas tinha o partir do pão, o ensino, a palavra. A pergunta é, tem Bíblia, tem palavra, tem ensino, tem oração, tem louvor, tem culto dentro dos lares? Jesus está na nossa casa, ele quer ser o Senhor da sua família. Não uma família totalmente perfeita, mas uma família que está sendo aperfeiçoada por causa da presença e da palavra de Jesus. Eu queria ler 2 versículos aqui, se Por o senhor favor, me pastor permitir. Fábio, leia, por favor. Até queria mencionar com os nossos irmãos. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Porque quando a gente fala de um bom relacionamento com as pessoas e nos relacionarmos, tudo isso está baseado dentro desse amor, né, expresso pelo Senhor primeiro por nós. E 1 João 4, 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós entendemos que esse amor que nós dizemos ter por Jesus, por Deus, é o mesmo amor que eu tenho que amar o meu irmão. Independente se ele me oferece algo ou não. Não podemos servir a Deus por interesse, embora sabemos o que ele oferece para nós, né? Parece que é uma troca, mas não é assim que Deus encara, né? Se a gente for servir a Deus só por interesse, embora nós sabemos quem ele é, o que ele já fez, não o que ele vai fazer. Porque muitos servem a Deus porque o que ele pode dar na sequência, ele já fez. O que ele já fez é extraordinário. Glória a Deus por isso, pastor Fábio. Não relacionamos, como já dito pelo pastor Rômulo, com uma relação de débito e crédito, e sim uma relação da graça, né? A você que nos assiste, nós estamos estudando a última lição desse trimestre, pensando nessa relacionamento de amizade de Jesus com a família de Betânia. Pensamos sobre a vida social de Jesus, pensamos nos frutos que foram oriundos dessa amizade com Jesus, e agora nós vamos olhar para algumas lições que nós aprendemos com essa amizade de Jesus. É interessante porque Marta, Maria e Lázaro, está aí na lição, eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira, já entendendo que não eram perfeitos, né? Ficou muito bom uma família ajustadinha ali, porém não perfeita, né? Uma família saudável. Pastor Fábio, vamos aqui compreendendo um ao outro, né? A gente já fez comentário, já observou, o pastor Romo já citou a questão de Marta e Maria, mas vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos, né? Isso é interessante. Já foi nas entrelinhas comentado que uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos, né? Nessa ideia, mas ambos receberam de Jesus honra, né? Todas as duas. Naquele exemplo que foi mencionado sobre uma parar para ouvir e a outra continuar os afazeres, eu posso dizer aqui que tanto Marta como Maria, creio eu, que as duas tinham a responsabilidade de cuidar da casa, de manter. Uma soube separar o momento, que era o momento de estar com Cristo, a outra não entendeu, conforme a orientação de Cristo, que dizendo, olha, a tua irmã escolheu a boa parte. Eu creio que ela parou, ela veio, se relacionou. Esse relacionamento também, ele envolve confiança e a orientação, né? Nós, nesse momento, não temos aqui a questão de Lázaro, mas eu imagino que eles estavam envolvidos, né? Era uma casa de 3 irmãos aqui. Então, o que a gente entende?
eles se compreendiam. É lógico que dentro desse relacionamento, como a gente mencionou, tinha as divergências entre eles. Mas a gente vê, acima de tudo, que prevalecia o quê? Com certeza, a compreensão de um para com o outro, o relacionamento saudável, até o senhor acrescentou lá, né? Qual foi a palavra que foi acrescentada, que o pastor Rômulo mencionou? Não perfeito. Não perfeito, né? Mas um lar também que estava disposto, né, a receber orientação. O pior de tudo são relacionamentos que nós achamos que está perfeito, está bom, e não se abre a possibilidade para correção. Principalmente quando essa correção vem do lado do Senhor, né? É lógico que ninguém gosta de ser corrigido, mas eu preciso às vezes receber correção. Instrução, seja de Deus. A minha esposa, por inúmeras vezes, ela chega para mim e fala: Fábio, eu acho que nessa questão era interessante a gente fazer assim. Eu preciso abrir, para mim também não se achar dono da verdade, né? E detentor de todo o conhecimento. Não sou, dependo disso. O nosso pastor presidente, como nós temos as nossas reuniões e recebemos aí muitas orientações acerca do ministério toda, não só ministerialmente, mas no âmbito familiar, né? Isso é importante. Esse relacionamento, esse compreender, é também entender que ninguém é perfeito. Porque senão nós vamos cobrar das pessoas, vamos cobrar do nosso cônjuge, do nosso irmão, do nosso amigo, uma perfeição que nem nós temos. Compreensão é a base para tudo, né? E precisamos entender e saber e estar disposto a esta orientação. Acho que a orientação se caminha melhor aí, né? Exatamente. É interessante porque compete, né? Acho que a cada membro da família entender um ao outro, né? E a compreensão, se conhecer, estar disposto a mudar, a entender, né? Acho que é muito importante. Pastor Rômulo, propositalmente, eu deixei essa pergunta para você, que você, o jovem, está... Nós também somos jovens, né, pastor Fábio? Mas você é um pouquinho mais jovem, né? Você está aí com o MADGESP, né? O MADGESP, né? Nossa mocidade. E é interessante pensar nesse ponto quanto ao cuidado da vida. E eu destaquei algo aqui, que ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raiz profunda, é viver vazio. Como que você pode observar isso diante da... Hoje você lidera mais de 1.000 jovens aí. Nós temos aí muito mais de 1.000 jovens que a gente tem catalogado, né? Que pelo menos até onde eu sei, mas tem muito mais. E essa juventude, nessa agitação, como que é, pastor? Pois bem, Marta, querendo receber Jesus, ela trabalhava para dar o melhor para Jesus, né? Mas ela se ocupou tanto e ela se distraiu. O problema principal é que ela estava cansada, sobrecarregada. Isso gerou uma relação com Jesus e uma conversa com Jesus também equivocada, e uma visão sobre sua irmã também equivocada. Ela estava distraída, sobrecarregada, estressada. O problema da nossa geração é que desde pequeno já recebe uma tela em suas mãos, numa idade imprópria. Tá? Fica até um horário indevido, tendo muita informação, um acesso a informações às vezes equivocadas ou que não é para aquela idade. E desde pequenos eles são acostumados a ter uma vida muito agitada. O que se tinha antigamente era um espaço no ambiente mais natural. Né? As pessoas produziam sua refeição com o tempo, em família, como era normal nos finais de semana as pessoas sentarem e fazer comida junto. Né? Quem não lembra daquela comida da vovó, né? Com o vovô, uau, em que se fazia, se produzia, se plantava, se colhia, né? E a gente fazia as coisas juntos. Qual o problema dessa geração? Ela está tão sobrecarregada, mesmo quando não tem muito o que fazer, né? Ela tem muito para fazer. E aí, nesse intervalo, ela se ocupa com coisas desnecessárias, excessivas. E é tanto entretenimento e esse acesso desenfreado à informação que juntos fazem com que a pessoa viva cansada. Ela dorme, mas ela está cansada. O aumento de uso de psicotrópicos, de medicação, inclusive para dormir, a própria depressão, a ansiedade,
crises de pânico, crises de ansiedade, são realidades do contexto cada vez mais presente no dia a dia por pessoas que, mesmo jovens, estão extremamente cansadas. Quando a gente fala especificamente dos jovens, e deixa eu animar vocês aqui, na nossa última contagem passamos de 3.000 jovens. Meu Deus, eu estou desatualizado. Então. Nós ficamos assim maravilhados e isso é para a glória do Senhor, é um grande trabalho que foi feito pelos coordenadores que me antecederam, pelo nosso pastor, por várias áreas da igreja. A gente está apenas agora servindo, mas eu quero louvar a Deus pela vida de tanta gente que fez um trabalho, da equipe toda, faz um trabalho incrível, e agora eu vou aprender muito com eles. Mas a grande questão é que a gente está lidando com um jovem muito acelerado. Por quê? As demandas. Além de todas essas situações, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer pós, ele tem que aprender um outro idioma, ele tem que ser ativo nas mídias sociais, ele tem que mostrar que ele está feliz, que ele está bem, que ele come bem, que ele é bonito, que ele tem um corpo escultural, que a pele está perfeita, que está tudo muito feliz, que a vida dele é muito boa. E nessa suposição e nessa felicidade imposta, as pessoas vão eximindo. Então, mesmo quando elas estão paradas, elas não conseguem. Por exemplo, quem diz isso foi Zygmunt Bauman, que a vida é muito líquida, né? O mundo é muito líquido. Então, ninguém está em um lugar só estando naquele lugar. Ela está num lugar falando com todo mundo ao mesmo tempo. Ela está em muitos lugares ao mesmo tempo. Ser feliz o tempo todo, ser legal o tempo todo e ter uma vida perfeita do ponto de vista midiático, daquela coisa meio propaganda de margarina, da família feliz com um cachorro labrador e todo mundo sorrindo e correndo maravilhosamente bem, isso é cansativo demais. São os contrastes da vida que nos colocam em movimento e dinâmica. Mas a gente também precisa aprender a ter tempo para descansar. Ninguém está falando de ociosidade. Ninguém está falando de que Jesus é contra Marta produzir alguma coisa. Além da questão da prioridade, é que Marta está, e é muito bem colocado nesse ponto aqui, sobrecarregada. Ela está distraída, estressada e ela está sobrecarregada. O convite de Jesus é que quando a gente faça as atividades e responsabilidades, que a gente não deve deixá-las, a gente jamais faça elas totalmente sobrecarregado. Porque daí o que vai sobrar? O trabalho fica penoso, as relações com as pessoas vão ficar totalmente prejudicadas e a nossa relação com Deus também vai ficar prejudicada. Tudo isso ficou prejudicado na vida de Marta. O trabalho ficou penoso, ela está distraída, ela está desgastada, a relação com a irmã é prejudicada e até a relação dela com Jesus é prejudicada. A oração dela é uma oração agora que está totalmente prejudicada, mas também o jeito que a relação que ela tem com a palavra. Então, eu diria para essa nossa geração que a gente precisa ter como Jesus uma vida social produtiva, mas abençoada ou abençoadora. Sabendo que tudo que temos nas mãos, a gente deve fazer, segundo a Bíblia diz, conforme as nossas forças. Porém, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. O mesmo Jesus que desenvolve 3 anos e meio de ministério e diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça e tem um ministério mantido por mulheres e cheio de confrontos, é o mesmo Jesus que antes ficou 30 anos junto com a sua família e que provavelmente seu pai faleceu antes dele começar seu ministério e ele ainda teve que sustentar a família. Então, a verdade é, tem coisas que precisam ser feitas. Só cuidado, senão teus filhos vão crescer, a vida vai acontecer e você nem viu ela passar. Então, trabalhe, cumpra a responsabilidade. Mas quando você tem um tempo para descanso e para desenvolver uma espiritualidade sadia, que começa em ambientes familiares e depois vai para todas as instâncias da vida, o trabalho ele pode ser cansativo, mas não penoso. É aquela coisa, como que eu equilibro isso? Que eu durmo e descanso e volto a ter energia. Agora, se sempre estamos trabalhando, na ideia, vou usar uma palavra aqui mais moderna, né? Low, se eu sempre estou trabalhando, sempre desgastado, sempre na reserva, uma hora vai dar problema. E quem de nós já não errou nisso? Então hoje nós estamos tendo uma oportunidade para, eu acho que essa lição é um jeito de reorganizar a nossa vida. Né? E pensar que é necessário fazer, mas não fazer sobrecarregado. E se você está sobrecarregado, peça ajuda, reorganize a vida, agenda, se for necessário até terapêutica, pastoral, um tempo de oração. Mas por favor, invista na sua relação com Jesus. E lembre que tem pessoas ao seu redor. Lembre que você tem necessidades, que eu tenho necessidade, nós precisamos parar. Eu termino contando um exemplo de um pastor muito sábio, que para mim ele é uma referência mesmo, de um homem de Deus. E ele consegue fazer uma coisa, ou aprendeu a fazer, que eu tenho dificuldade. Porque eu estou falando hoje para mim, a minha dificuldade é dizer não. Né? Eu acho que não é só minha, né? Muitos de nós temos dificuldade de dizer não. E um dia uma irmã ligou, assim, muito
desesperada, preocupada, que tinha uma coisa urgente para atender, e tinha um sistema de atendimento na igreja, como nós temos aqui na sede. Né? Tinha um sistema de aconselhamento. Mas a pessoa queria que fosse ele. Ele falou, olha, eu não posso. Eu tenho algo muito importante. Eu estou comprometido nesse horário. E eu não tenho como... E a pessoa insistindo, ele falou, eu não posso abrir mão desse compromisso. Ele é essencial. Mas se você quiser, tem outros pastores que podem te atender e depois eu posso dar prosseguimento. Tem quem te atenda. Mas o meu compromisso, eu não posso abrir mão. E as pessoas sempre querem a coisa, sempre elas acham que aquilo que ela tem para pedir ou para fazer é o mais importante de todos. Verdade. Sabe qual foi o resultado? Essa pessoa não quis ser atendida por outro pastor e tal, ficou chateada, entrou num shopping, foi comer alguma coisa. Aí ela encontrou esse pastor, passeando bem calmo com a sua esposa de mão dada. E ela estava cheia de problema. Ela tinha falado, pastor, eu preciso falar do meu casamento, está acabando o meu casamento. Está péssima a minha relação com o marido. E daí ela encontrou o pastor com sua esposa. Ela foi direto no pastor e disse, e o senhor não pode me atender, hein? Disse que tinha algo muito importante para fazer, está aqui passeando com sua esposa. Ele disse, é por isso que a senhora está precisando de atendimento para casamento. Urgente, né? Acho que... Tá feito. Ficou clara a mensagem. Ele falou, eu estou fazendo o essencial. Muito bem. Que bênção. Pastor Fábio, algum comentário a mais, Pastor Fábio? Não, pastor, tranquilo aí. Nessa questão, acho que ficou bem, ou o mais claro possível aí, né, dentro dos tópicos da revista, até para abençoar os nossos irmãos, né, os professores que estão aí. Eu acho que foi de grande valia já o que foi mencionado hoje. Maravilha. A conclusão, eu até quero concluir pensando, pastores, aqui nesse ponto, Pastor Romo, porque o finalzinho eu destaquei aqui. A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada a fim de que a nossa vida social seja produtiva e abençoada. É uma história de amor com Jesus. Muito linda. Então, que assim, reflete na vida, né? Você que nos assiste, hoje foi dado vários exemplos práticos aqui. Repense, reavalie, até com esse último exemplo que você deu, Pastor Romulo. Vá dar uma volta com a sua esposa, com os seus filhos, com seu esposo. Priorize essas coisas, priorize Jesus. Faça muito não fazendo nada. Desse jeito. Descansando. E nós encerramos então essa aula de hoje, a última aula desse trimestre, deixando um convite, apresentando a vocês o nosso próximo trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa lição comentada pelo pastor Douglas Batista, né? E nós deixamos o convite então para vocês continuarem com a gente aqui pela TV Mão Amiga, às terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas, mas também pelo nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP e demais plataformas digitais para você acompanhar conosco. Uma vez mais, Pastor Fábio, gratidão a Deus pela sua vida, o companheirismo, estar sempre conosco, da mesma forma, Pastor Rômulo, né? Vocês encontram espaço na agenda para estarem aqui sendo canal de bênção para aqueles que estão nos assistindo. Então, celebra Jesus pelas vossas vidas e celebra a Deus pela conclusão desse trimestre, por você que é inscrito no nosso canal, por você que nos assiste, pelo nosso pastor-presidente, Pastor Ival, nossa diretoria, que são apoiadores desse projeto, estão sempre conosco, né? A TV Mão Amiga, evangelista Daniel Neco e toda a sua equipe, né? Que sempre se dispõe a ajustar. Deus abençoe. Superintendência de Ensino, Pastor Evalcir, né? A gente tem que destacar que tem esse projeto, né? A gente está aqui para servir, né? Que bênção. Então eu louvo a Deus por tudo isso e celebro a Jesus. Nós vamos iniciar um novo trimestre debaixo da bênção de Deus, debaixo do temor de Deus, procurando sempre um comentário profundo da palavra, para que você seja edificado. Pastor Rômulo, nos despeça em oração. Pai, que essa relação Deus, de amor que graças. ressignifica a nossa vida, de um amor prioritário de Deus por nós, a ponto de dar seu Filho, possa ressignificar nossos relacionamentos. Sara, nossa família, curando-nos, ó Pai, através do relacionamento familiar, também de forma individual e relacional. Oramos para que Tua presença seja real dentro dos lares, de todos que estão aqui ligados conosco. Que a Tua paz, a Tua bênção, que a provisão, que o amor de Deus transformador entre nos lares, que também possam, nessas famílias, se tornarem filhos de Abraão pela fé, porque o Senhor entrou na casa deles. Meu Deus. Hoje convém o Senhor pousar em nossa casa. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica conosco, divide o pão na mesa, ensina-nos a reconhecer o Cristo ressurreto quando compartilhamos na mesa.
Oramos para que casamentos sejam restaurados, que filhos sejam criados de forma saudáveis. Mas também oramos especificamente agora por famílias que foram destruídas, alcançadas, Pai, por males e vidas que precisam ser restauradas para construir novos lares. Que dentro do ambiente da família de Deus representado na igreja, porque a nossa verdadeira família são todos que fazem a vontade do Pai. Então, descubram a tua paternidade, Senhor. E nela, revelado em Jesus, tenham sua identidade restaurada e possam criar famílias saudáveis. Nós oramos pela nossa geração, oramos pelo nosso país, para que o Senhor continue abençoando e reinando e que em cada lar Jesus seja o Senhor da nossa família. Senhor, Tu és bem-vindo. Ensina-nos a servir uns aos outros em amor, mas a priorizarmos Tua palavra e termos uma relação de amor contigo e com o próximo. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que esteve conosco. Lembre-se, a família era saudável, porém não perfeita. Fique com Deus.